Olá, depois de uma ausência breve, mas muito sentida pelos fãs do Mino Carta, estamos aqui de volta, né? Então, Mino, hoje é quarta-feira, dia 27, somos obrigados aqui a fechar a revista mais cedo por conta do feriado que chega aí, esse feriado excepcional, Certo. fundamental na vida brasileira, que é o Carnaval. Isso. Você já está preparado para a folia, Mino? Eu estou preparado para a folia. E, aliás, escrevo, desta vez, em lugar de um editorial, uma pequena memória, uma rápida memória, a respeito do meu passado de folião, que se estruturou, eu diria, e desenvolveu entre 1947 e 1949. E quando, por 3 vezes, eu participei do famoso Corso. E, numa homenagem a Goethe, um alemão de algum peso, de alguma projeção. Que não era chegada à folia, mas... Não era chegada à folia, mas tinha seus... Não, ele no livro que escreveu da sua viagem à Itália, ele descreve um carnaval romano no qual as carroças passavam carregadas de gente pela via del Corso, que passou a chamar del Corso porque nós depois dissemos que o Corso era aquilo. E das carroças o pessoal atirava em cima de quantos se apinhavam nas calçadas confeitos, ou seja, amêndoas revestidas por uma camada de açúcar cristalizado, que em italiano é confetti, portanto. E isso explica porque nós também chamamos, não somente o corso de corso, mas chamávamos, mas também os confetti de confetti. Na Itália, o nosso confete existe, mas se chama hoje coriandolo. Então, em homenagem ao Goethe, eu lembro dessas coisas e tal, e da minha passagem por 3 jornadas, diria, fundamentais do Carnaval nativo. Muito bem. É isso. Muito bem. De certa forma, hoje em dia, com esse negócio da volta dos blocos, que são desorganizados e tal, mas tem um pouco, pelo menos, de alguma memória disso aí. Quando o carnaval era na rua, não era uma coisa fechada, né? Não só isso, né? Já a ideia do sambódromo, confesso, não é que me agrade muito, porque desvirtua o conceito inicial. Sempre no meu modesto modo de ver as coisas. Agora, por exemplo, nessa edição publicamos uma entrevista concedida ao Fred por um historiador. Um historiador do carnaval, inclusive. E certamente alguém que diz coisa com coisa. Mas algo que me intriga, sabe? Porque essa gente que vai para a rua e faz galhofa com os governos, com os poderosos, com a Casa Grande, não faz algo mais consistente, digamos, mais assustador, para botar em polvorosa a Casa Grande? Por que não? Por que não faz? Eu acho que tudo, no fundo, remonta aos 3 séculos e meio de escravidão.
não é? Acho que Quer sim. dizer, Casa Grande e Senzala. A Senzala de vez em quando brinca, mas brinca. É só brincadeira. Não tem nada de sério. Um país que merecia ter uma belíssima revolução, uma revolução épica, que deixaria rastros mundo afora. Um país abençoado pela natureza, poderia dizer por Deus, se preferirem. Não certamente os evangélicos. Os evangélicos do Brasil provam a estupidez do país. Apenas isso. Os programas dos evangélicos na televisão brasileira são o verdadeiro carnaval. É o carnaval dos E idiotas. você sabe que eles dominam a televisão. Né? É? Você sabe que eles dominam a televisão. Por exemplo, a Band, a Rede TV Então, não existiriam hoje sem o dinheiro dos pastores. E para a alegria dos patrões, que pertencem, por seu lado, à Casa Grande. Então, é isso. Eu sempre me pergunto, mas por que tanta gente vai brincar o carnaval, como se diz, e não faz aquilo que seria indispensável para mudar o país? Por quê? É tudo porque a escravidão deixou um estrago terrível. Botou todo mundo vivendo, eu digo de caso pensado, todo mundo a viver num limbo, tanto os ricos quanto os pobres. Todos vivem uma situação totalmente irreal. Totalmente irreal. E é uma tristeza. Agora mesmo, vamos falar um pouco da capa aí. Sim. A capa essa semana é a Venezuela. Né? Uhum. E o que você... Não, é incrível como essa história é mal coberta, inclusive pela mídia brasileira. Não é surpreendente, porque a mídia brasileira é a pior do mundo e, portanto, não dá nada para surpreender. Mas o mundo está realmente rachado diante do fenômeno Venezuela. Não tanto porque se trata de defender o senhor Maduro, mas se trata de defender a lei, certas instituições, certos princípios, certos valores. É só isso. É óbvio que a solução venezuelana só pode ser encontrada dentro da Venezuela e sem nenhuma interferência estrangeira. Então, é isso que racha o mundo. A Europa me surpreende, essa sim, ao se alinhar ao lado desse paspalho chamado Guaidó, que não passa de um paspalho. Então, por quê? Aliás, devo dizer, com alguma satisfação, apesar da situação complicada na Itália, por causa da presença no governo de uma extrema-direita inegável. Mas a Itália não aderiu à tendência geral dentro da União Europeia. De reconhecer o Guaidó, não, né? É isso, já reconheceram o Guaidó. Eleições, né? Em vez de pedir eleições, reconhece o governo. É isso. O certo ali seria negociar com inteligência, sem violência, como recomenda o secretário-geral da ONU, que é um português, Guterres. Sem ele usa essas duas expressões, sem violência e sem força letal. Então, deixemos que os venezuelanos tentem decidir o que preferem. Mas, numa negociação inteligente, pacífica, sem traumas, tudo certo, tudo bom, assim está ótimo. Agora, ninguém nega que a Venezuela passa por um drama
humanitário, está cheio de problema. Agora, que é engraçado que só o drama humanitário da Venezuela, que tem uma quantidade de petróleo infinita, preocupe os Estados Unidos, né? Não, não é só. Que são os causadores do problema humanitário. Porque, como alguém disse, agora eu não me lembro o que exatamente, mas está na reportagem de capa, a guerra econômica declarada pelos Estados Unidos contra a Venezuela é asfixiante. A palavra usada, o adjetivo é esse, asfixiante. Então, eles provocam e aí querem uma ajuda humanitária, partem para uma ajuda humanitária. Isso é hipocrisia sublime. Que, aliás, fracassou de uma forma... Fracassou de forma retumbante. É né? isso. Não é nada. Agora, e a posição brasileira? Não é, novamente, o Brasil está diante assim, de que acabam sendo os militares algum fio de, pelo menos, de manter uma linha geral, né? Porque se dependesse do chanceler e do Bolsonaro, a gente estava em guerra. Chanceler é um demente. O chanceler deve estar no manicômio, com o Olavo de Carvalho, com a senhora lá, ministra Damares, com o ministro da Educação, com o ministro do Meio Ambiente, enfim, todos eles mereciam um manicômio. Aqui isso é um manicômio. O Brasil se tornou-se um manicômio. É para dar risada? Acho que não. Eu tento dar umas risadas, mas realmente é doloroso assistir a tudo isso, né? Não induz a risada, não produz uma gargalhada. De vez em quando eu tento, mas me frustro muito nessa tentativa. Agora, para a gente aqui caminhando para o final, essa semana saiu a primeira pesquisa de análise e popularidade do governo, e o Bolsonaro de todos os primeiros dos presidentes civis, talvez o Sarney talvez não tenha tido pesquisa, não dá para comparar, mas pelo menos desde Fernando Henrique é o presidente no primeiro momento de governo com a popularidade mais baixa. Você acha que isso é o quê? Você tem alguma leitura a respeito disso? Não? Eu gostaria de tê-la, mas não sei até onde vai. Porque, no fundo, eu não confio no Brasil. Esse país não se fez nação, né? Não é uma nação. É um aglomerado. Um aglomerado de pessoas que vivem no limbo de um modo ou no outro. Não vivem a realidade. E a maioria nunca leu um livro, né? Isso faz muita falta. Mas agora vamos cantar o hino nacional nas salas de aula, e isso vai nos devolver ao sentido de pátria. Eu nunca me cansarei de dizer o que dizia o Dr. Samuel Johnson: a pátria é o último refúgio dos canalhas.